tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins, e o meu parceiro, companheiro Victor. Hoje nós vamos trabalhar, Amadinho, dando continuidade aqui a classe gramatical, isso, a classe de palavras, diretamente com o substantivo. Amadinha, você já trabalhou classe de palavras? Sim, a gente fez o nivelamento, tá certo? Faz parte lá do nivelamento. Agora, mais centrada nessa questão do substantivo, porque você já tem o seu próprio conceito de substantivo. O que é um substantivo, né? É a palavra variável que nomeia seres em geral. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje é a aula 80, aqui, gramática substantivo, tá? Vamos ver a classificação do substantivo quanto à composição e quanto à significação ou denotação, beleza? Então, vamos lá conhecendo a habilidade da aula diretamente. Nós temos aqui o seguinte, comigo, aqui na tela, comparar o que nós vamos comparar, né? O tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneo, né? Contemporânea em relação aos diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber diferenças de abordagem e fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio de ensino da norma padrão na escola. Belezinha? Então, a nossa árvore do conhecimento, né, com o nosso conteúdo, que é substantivo. Você já sabe o que é substantivo, nomeia seres em geral, beleza? Lá na nossa gramática, na gramática normativa, tem o seguinte, qual é o conceito que está lá dentro da nossa gramática normativa? Ela fala o seguinte, é a classe de palavra variável que denomina todos os seres. Sob o ponto de vista da composição, vamos colocar uma canetinha aqui, ok? Olha só, o substantivo pode ser simples, composto, primitivo, derivado. Quanto à composição, tá certo? Sob o ponto de vista da significação, ó, pode ser comum, próprio, concreto e abstrato. Você já sabe quando o substantivo é simples? Quando apresenta apenas um radical, tá? Um radical. Quando que é composto? Apresenta mais de um radical. Primitivo, o próprio nome já diz, Amadinho, o que é primitivo? Que vem primeiro, tá certo? E o derivado, ó, se já deriva de algo, vai derivar de quem? De uma outra palavra já existente. A significação, o que é comum? O que é comum, o que é próprio? O comum é o geral. Por exemplo, cidade é comum. O que é próprio? O nome da cidade. Temos aqui a nossa cidade, ó, a cidade que você mora. Qual é o nome da sua cidade? Então é próprio. O que é concreto? Aquele que tem existência própria. Como assim? Independente, querendo ou não, existe. O que é abstrato? O que depende de outro ser para existir. Belezinha? Então, tem uma dependência. Então, vamos lá conhecendo aqui, Amadinha, a questão da classificação dos substantivos. Aqui nós temos o seguinte, quanto à composição. Não, nós já falei aqui, ele pode ser simples ou compostos. Ó, quando é formado por apenas um radical, que você vai lembrar que é a base da palavra, tá certo? Eu tenho, olha só, o substantivo simples. Observe aqui no exemplo, aqui nós temos 4 exemplos, tá certo? Nos exemplos é o seguinte, eu tenho a palavra pedra, tenho uma palavra moleque, tenho uma palavra lua e tenho a palavra sol, tá certo?
apresentou só um radical, beleza? Só na palavra. Mas aí eu tenho um substantivo composto. Como assim, Emma? Composto? Vai ser mais de um radical. Já diz tudo aqui, mais de um radical. Aqui no caso, eu tenho a palavra girassol. Eu tenho o radical de gira e tenho o radical de sol. Juntando, então aqui para formar essa palavra girassol, foram usados dois radicais, mais de um radical. Por isso que fala que é composto. Nós teremos aqui, Amadinho, uma aula, tá, exclusiva sobre o processo de formação de palavras, tá certo? Por aglutinação, por composição, por justaposição, tudo isso, beleza? Então, vamos lá para entender melhor essa questão do substantivo composto. Quando que ele é substantivo composto? Olha só, a palavra guarda-chuva. Eu tenho aqui o radical, né, guarda, e tenho um radical de chuva, a base da palavra. Mas essa daqui, ó, juntou dois radicais para formar essa palavra, tá? É o nome de um objeto, guarda-chuva. Se separar, se eu colocar esse aqui separado com esse, eu tenho a palavra guarda. Como assim, guarda? O guarda, ele pode ser o quê? Aquele que fica na portaria, tá certo? O guarda é um homem, um vigilante, beleza? E também pode ser guarda de verbo. Vai depender do contexto, tá certo? Mas guarda, aqui, ó, a palavra guarda, um radical. Beleza? Estão entendendo? Aqui a mesma coisa vem com a palavra couve-flor. Ó, um radical aqui, outro radical aqui. Mas aqui é o nome de quê? De uma planta, tá certo? Eu não sei se eu posso falar, é uma verdura, tá certo? Ó, couve-flor, beleza? De um alimento, vamos colocar assim, faz parte de uma alimentação. Pronto, lá que tem lá na saladinha, ótimo. Então, entendendo, quando eu tenho um substantivo simples, quando é formado por apenas um radical. Aí você vai, uma palavra, professora? Uma palavra, Amadinho, vamos esquecer essa questão de uma palavra. Quando tá lá no Fundamental 1, a gente fala uma palavra. Ah, e aí a criança fala bola, tá certo. Mas só que quando você já está no ensino médio, você tem que já começar a entender o nome certinho dos termos. Então, aqui, no caso, radical. Beleza? Muito bem. Dando sequência aqui, agora quanto à posição, né? Olha só, primitivo e derivado. Quando que é um substantivo primitivo? Ele vai ser formado de quê? Ele é o primeiro. Tá certo? Ele é primitivo, vai lembrar do primeiro. Ele que vai dar origem a outros nomes. Tá certo? Vamos aqui pegando a palavra pedra. É a primeira. A partir de pedra, eu vou formar quem? O pedregulho, a pedrinha, viu só? Então, ela é a primeira que surgiu. Tem uma palavra flor. Tem uma palavra livro. Então, quando que eu tenho o substantivo primitivo, eles são formadores de outros substantivos. Também serão formadores de adjetivo e de verbo. Beleza? Por isso que é primitivo. Ele que vai formar novas palavras. Beleza? Mais outra aqui para você, essa questão de substantivo que é derivado. Ó, ele é formado a partir de um outro substantivo que é o primitivo 1 que já existe. Tá certo? Então, no caso aqui, eu tenho pedregulho, floresta, livraria. Olha a relação. Repetindo aqui, Amadinho, ó, aqui é P e aqui D. Ó, pedregulho derivou de pedra, pedra primitivo, pedra primeira. Floresta derivou de quê? Flor. Livro, né?
Aí, formou qual palavra? Livraria. Certinho? Estão entendendo? Então, essa questão do primitivo e derivado. Ai, Amadinha, parece que eu tô lá no ensino fundamental 1. Calma, calma, é assim mesmo. É aqui para você vai relembrando, tá bom? E vai acionando aí o tico e o teco, ok? Mais outra aqui agora quanto à significação. Nós vimos quanto à composição. Agora chegando aqui para vocês a significação. Eles podem ser o quê? Próprios ou comuns. Ó, o próprio vai dar a ideia de quê? De particularidade, né? Dos seres. Como assim, Amadinha? Vamos aqui, ó, entender. Meu nome é Márcia, ok? Ninguém sabia, né? Então, até parece que não sabia, né? Aí eu tenho o Pedro, ó. Márcia, não tem várias professoras? Tem a palavra professora, tem a palavra mulher, tem a palavra mãe. Ó, isso é comum. Mãe, professora, mulher, filha. Isso tudo aqui, ó, substantivo comum. Mas quando eu quero falar, referir ao particular, ó, específico da pessoa, então tem Márcia, né, que é o próprio, tá certo? O específico. Por mais que tenha uma outra professora que tem o nome de Márcia, mas aí você vai olhar, analisar por outro ângulo. Tem a Márcia Regina, Márcia Cristina e assim por diante. Beleza? Aí, ó, o país é comum. O particular é o quê? Brasil. Se tivesse aqui cidade, cidade o quê? Onde você mora, tá bom? O nome da cidade que você mora é o quê? O próprio. Cachorro é o comum, mas cada cachorro vai receber um nome. Sim, aqui, coloquei aqui o Bidu, lá da turma do Maurício de Souza. Beleza? Mas também poderia colocar aqui um cachorro que eu tive há muito tempo, o Esquilate. Poderia colocar também, né, o Cateta e a Hipotenusa, que também era o nome dos meus cachorros no passado. Beleza? Ó, aí você vai lembrar, Cateta e Hipotenusa? Sim, amadinho. Era no tempo que eu estudava pra caramba. Estudava matemática, eu gostava, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Os comuns designam o que? Seres de uma mesma espécie, de um modo geral. No caso aqui, homem, mulher, rapaz, estudante, tá? País, tá certo? Cidade, rua, avenida, isso tudo é nome comum. Cachorro, gato, galinha, tá certo? É um ser geral. Estão acompanhando aqui o raciocínio? Ótimo! Então, vamos lá? Vamos tomar nota. O que nós temos aqui, ó, para tomar nota? Os substantivos coletivos são comuns, uma vez que designam o quê? Um conjunto de seres da mesma espécie. Manada, matilha, flora, fauna, né? O que mais? Enxame, molho. Aí você vai lembrar, gente, professora, mas é um substantivo comum, mas só que ele é um substantivo coletivo, que se refere a um grupo de uma mesma espécie. Então, amadinho, tome nota, beleza? Mais um pouquinho aqui para vocês sobre a questão da significação, tá bom? Agora, do concreto e do abstrato. O que é concreto? Aí você tem aquela ideia de concreto. Ah, é aquilo que eu pego. Amadinho, relaxa. Essa daí já não serve mais. Tá bom? Não serve mais. Vamos lá. Os concretos designam seres reais, ó, ou fictícios. Lembra das histórias lá dos contos de fadas? Então, aqueles seres que estão lá são o quê? Substantivo concreto, tá?
Aí eu tenho anjo, tenho bruxa, fada, cadeira, tijolo, caderno. Então, se a significação, querendo ou não, ele existe. Se eu falo anjo, o que vem na tua mente, amadinho? Quem que vem na tua mente? Como que você imagina um anjo? Ai, aquela pessoa pode ser um bebezinho, cabelo todo encaracolado, tá certo? Com asinhas, tá certo? E uma bruxa, que seria essa bruxa? Aquela lá, a Malévola, nem sei se eu falei o nome certo, mas tem a bruxa lá do conto, né, de fada, lá da Branca de Neves, tá certo? Aquela dali é uma bruxa. Aquela bruxa que tem um nariz enorme com uma verruga, não vem imaginação? Quando eu falo bruxa, vem aquela com a mulher com a cara toda enrugada, com o nariz enorme, com as unhas enormes, mas com um olhar de mar. E a fada? A fadinha que vem para mim pode ser aquela a Sininho, mas também pode ser aquela senhorinha que faz o bem, que pratica o bem, tá certo? Com as asinhas, também, com a varinha de cordão, tudo isso, tá? Então, cadeira, querendo ou não, vem na sua imaginação, tá bom? Você já tem uma noção de que é uma cadeira? Pode ser uma cadeira confortável, pode ser uma cadeira simples, belezinha? De madeira, né? Acolchoada e assim por diante. Uma cadeira de balanço. Então, concreto já vem na sua imaginação. E o tijolo? Também. E caderno também. Tá certo? Os abstratos, né? Quais são os substantivos abstratos? São aqueles seres que são o quê? Dependentes de um suporte. Vai depender de quem? Do concreto para existir, tá? São derivados de verbos, olha só, de adjetivos e vamos nomear quem? Ação, pensamento, conceito, qualidade, moral, estado de espírito. Olha só, justiça. Para você ver justiça para acontecer, precisa do concreto. Então, essa ação de justiça, então, é o que? Abstrata. Tranquilidade. Para ver a tranquilidade, precisa do ser. Paixão, a mesma coisa. A pesca, ação de pescar e beleza. Então, rancor, ódio, então todos são o quê? Substantivos abstratos, tá bom? Que depende de outro para poder ter a existência. A mesma coisa acontece em falar assim, a fragilidade da flor. Fragilidade? Como que vai ver se a flor é frágil? Tá, ó, a fragilidade, então também é um substantivo, o quê? Abstrato. Beleza? Então, ok. Aqui para você, Amadinho, eu trouxe um texto para você analisar aqui comigo essa questão dos substantivos, tá bom? Aqui esse texto é de Gregório de Matos. Você vai lembrar lá de quê? Da literatura. Gregório de Matos, tá bom? A Maria dos povos, sua futura esposa. Ó, discreta, formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora. Te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza.
e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não guardes que a madura idade, que te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Se eu fosse pedir para você, amadinho, destacar para mim 3 nomes próprios, não tem? Tem. Se eu fosse pedir para você 3 nomes simples, 3 nomes concretos, você conseguiria retirar? Ou então, sem falar, colocando a classificação aqui, destacasse para mim 5 substantivos. Poderia ser simples, composto, poderia ser abstrato ou concreto, primitivo ou derivado. Daria para tirar daqui desse texto? Você conseguiria retirar, destacar? Diga aí para mim. Vamos lá, um tempinho. Qual seria o primeiro que você ia destacar aqui? Sobre a relação dos nomes. Qual do conceito que você tem de substantivo? E aí, olha só, presta atenção. Aí, ó, Maria. Pronto. Ah, espertinho, né? Você pegaria Maria se você tem certeza, porque é um substantivo próprio. Porque é o nome de uma pessoa. E outra? Poderia ser Aurora? Pode, porque Aurora é nome de pessoa também. Adonis também pode, viu só? Então, aí eu já tenho 3 nomes próprios. Então, eu tenho 3 substantivos próprios. Beleza? Outro substantivo. Ah, face, muito bem. Boca, olhos. Olha só. Então, amadinho, então você já sabe, vai nomeando. Aí eu tenho o nome de um satélite. Por que é aí? Qual é o satélite que apareceu aí? Ah, um astro, na verdade, né? O Sol, né? Olha, tanto que o Sol, ele tá com a letra maiúscula. Uma coisa muito importante para falar para vocês, que os nomes próprios são aqueles que são grafados com letras maiúsculas. E os nomes comuns, né, não iniciando qualquer frase, são grafados com letras minúsculas. Belezinha? Então, você vai vendo aqui tem a presença da questão da mocidade, né? Mocidade é o abstrato. Para ver a mocidade de alguém, depende do outro, tá bom? A questão a beleza e assim por diante. Então, vamos dar continuidade aqui à questão, só mesmo para você relembrar e identificar como você sabe o que é um substantivo, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó. O texto se constrói por meio da oposição entre 2 campos semânticos, tá? Especialmente no contraste entre a primeira e a última estrofe. Aí, o que é para fazer? Explicite essa oposição e retire dessas estrofes, tá? 2 vocábulos, 2 palavras com valor substantivo. Eu já dei uma pista aqui para vocês, tá? Um de cada campo semântico, identificando a que campo cada vocábulo pertence, cada palavra pertence, tá bom? Então, você vai ter que... Vou voltar aqui para fazer a releitura aqui, vocês vão olhar com calma, tá bom? Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia, o ar que fresco ardones te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria, goza, goza da flor da mocidade. Que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda a flor a sua pisada. Oh, não guardes que a maduridade
te converta essa flor, essa beleza em terra cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, vamos lá aqui, ó. Já trouxe o gabarito aqui para vocês, tá certo? A gente já fez uma análise, você já foi recordando. Então, o que que diz aqui, ó? Os dois campos semânticos presentes na construção do poema indicam aspectos positivos e negativos, tá bom? Juventude, ó, versus maturidade. Beleza versus decrepitude, né? Nascimento versus o quê? Morte. Quando lá estava o barroco, lembra lá das antíteses? Então, luminosidade versus sombra. Aí os vocábulos representativos desses campos são aurora, sol, dia, flor, beleza versus quem? Terra, cinza, pó, sombra e nada. Ok? Muito bem. Vamos lá, aqui mais outra aqui para vocês. Nós temos o seguinte, ó. Aqui, amado, Almeida e Costa compram, presta atenção, tá assim mesmo. Ó, para remeter para fora da província uma escrava que seja perfeita, costureira, engomadeira e que entenda igualmente de cozinha. Sendo moça de boa figura e afiançada conduta para o que não terão dúvida, pagá-la mais vantajosamente. Quem a tiver e queira dispor, pode dirija-se ao escritório dos mesmos na Rua da Fonte dos Padres, número 91, Gazeta Comercial da Bahia. Olha só o ano, ó, 19 de setembro de 1832, tá certo? Ó, um dia desse aí. Agora, olha o comando. Olha só, gente, presta atenção no comando. Você, aluno, ó, na letra A, você vai selecionar 2 verbos. Ai, professora, mas o que é verbo mesmo? É aquela palavra, olha só, que indica uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Lembrou? Ok. E 2, o que? Substantivo. Ai, mas o que é um substantivo? É aquela palavra que vai nomear seres em geral. Ok? Que apresente forma ou emprego diferente do atual. E na letra B você vai reescreva-o na forma vigente, do jeito que está agora, na atualidade. Tanto que esse texto aí você percebeu que é de 1832. Beleza? Dá um tempinho para você fazer com calma, tá? Não precisa olhar do colega, não. Se você quiser sentar ao lado para debater um pouquinho, pode. Vamos lá, os dois aí, ó. Olhando, fazendo a leitura. Fazendo, né, Amadinho? É para fazer, meu querido. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, preste atenção. Primeiro, você vai identificar os verbos. Quais são as palavras que estão indicando uma ação? Você identifica, são apenas 2 aqui, tá certo? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai identificar como ele está sendo empregado. Aí vai reescrever da forma correta, Amadinho. Tá? Bem simples. Ok? Posso? Posso, né? Então, vamos lá. Aqui para vocês nós temos o seguinte, ó. Compram, que agora se escreve como? Ó, compram com M.
Porque, ai, e olha, sabia, Amadinho, que tem pessoas que querem escrever assim, ó, compram, só que acabam confundindo, escreve comprão, um tio, ó, é uma coisa que ainda vai acontecer. No caso aí, você fala, comprarão, futuro ainda vai acontecer. Quando fala compram com M, assim, com esse anzinho com M, é passado. Ó, eles, ou passado ou presente. Ou compraram, se fosse escrever compraram, ó, comparão, com tio. Belezinha? A outra forma que tá lá, né, que foi atualizada, olha, como ele escreveu lá em 1832, ó, pagá-la, como é que era? Ó, atual, aqui, ó, pagá-la. Moça, olha que moça, Madi. Moça com 2 S. E agora, como se escreve moça? Ó, com cedilha. Escritório, não tinha acento e tinha uma consoante muda. Tá bom? Por quê, amado? Porque você sabe que a língua portuguesa é uma língua nova e está em processo de evolução, amadinho, ainda. Ó, ainda mais ali, está evoluindo. Né? Lembra da variação histórica? É isso aí, que é a cronológica. Mais outra aqui para vocês, nós temos o seguinte, ó, mais um texto. Pensar é viver. Ó, discernir e escolher fica mais difícil porque o excesso de informações nos atordoa, a troca de mito nos esvazia, a variedade de solicitações nos exaure. Para ter algum controle de nossa vida, é necessário descobrir quem somos ou queremos ser. A revelia dos modelos generalizantes. Dura empreitada no momento em que tudo parece colaborar para que se aceitem modelos prontos para servir. Pensamento independente passou a ser excentricidade, quando não agressão. Família, escola e sociedade deviam desenvolver o distanciamento crítico e a capacidade de avaliar e questionar para poder escolher. Então, aqui é de Lia Luft esse texto, pensar é transgredir. Beleza? Vamos lá ao comando. No primeiro parágrafo selecionado do texto, Lia Luft defende a ideia de que devemos buscar nossa identidade. Que expressão, né, formada por substantivo mais adjetivo, utilizada no parágrafo seguinte, retoma essa ideia ao mesmo tempo que transmite uma opinião. Então, ela está dizendo que está no primeiro parágrafo. Voltarei para você visualizar o texto e depois discutir. Ó. Discernir e escolher fica mais difícil, porque o excesso de informações nos atordoa. A troca de mito nos esvazia. A variedade de solicitação nos exaure. Para ter algum controle da nossa vida, é necessário descobrir quem somos ou queremos ser. A revelia dos modelos generalizantes. Então, o que, amadinho? Olha só, o que você descobriu lá no primeiro parágrafo? Qual foi a expressão? Ela diz o seguinte, né? Que essa ideia retomou. Ela fez o uso de quê? Né? Ela é formada por um substantivo mais adjetivo, por um nome mais uma característica. Então, nós temos o quê? A expressão dura e empreitada. Dura, olha só, tá como o quê? Substantivo. Dura e empreitada. Beleza? E vamos direto. Saindo aqui dessa questão do vamos praticar, vamos agora para o vamos produzir, porque agora é a hora do
Trabalhando gênero. Olha aqui o trabalhando gênero, hora de produzir. Aqui, a produção será uma piada. Como assim, professora? Eu não sou boa de piada. Ai, amadinho, vamos criar uma piada aí, tá certo? Uma anedota. Aí você vai saber quando que eu sei que é uma piada. Qual é a característica, né, que marca qual o atributo a uma piada, tá? É um texto de humor que é capaz de fazer, né, de provocar riso. Será que realmente provoca riso, amadinho? Aí eu trouxe aqui para vocês, né, uma piada sobre remédio. É piada de médico, tá bom? Então vamos lá. O remédio. O médico pergunta ao paciente: o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Ó, é um texto curto, né? Aí, é claro, eu tô vendo aí você rindo demais, Amadeu, cuidado, daqui a pouco tá fazendo xixi nas calças. Tá certo? Não faz isso não, Amado. Calma, tá bom, tá? Pare de rir um pouquinho. Então, essa questão é você ter um texto curto e que cause um riso, porque aqui houve aquela quebra de expectativa, tá bom? Então, meus queridos aqui, então você já tem uma produção aí, o gênero textual, o quê? Piada, um texto curto de humor. Belezinha? E daqui, então, encerra aqui a nossa aula, Madrinha. Daqui a pouco eu retorno, tá? Para a nossa revisão. Até lá!